Olá, tudo bem? Eu me chamo Renato Guilherme e hoje estou aqui para falar sobre um filme que eu estava muito ansioso. Desde o primeiro momento em que eu vi o trailer, e foi logo em uma das sessões de Ainda Estou Aqui. Um filme que compartilha da mesma produtora, ou seja, tem muitas coisas até que bem parecidas, mas calma, não estamos falando sobre Oscar. Ele é um filme que se faz muito menor, mas entrega bem o que ele propõe a entregar. E é claro que estou falando de Vitória. Ele é baseado na história real de Joana Zeferino da Paz, uma senhora de 80 anos que da janela de seu apartamento filmou escondida traficantes durante meses, contribuindo para a prisão de dezenas de criminosos, incluindo até policiais corruptos. E antes de realmente falar sobre o filme, acho que é importante salientar que ele foi dirigido por dois diretores diferentes, um na pré-produção e outro a partir das gravações e pegando também a pré-produção. Isso porque infelizmente o diretor Breno Silveira, que era o primeiro responsável, acabou falecendo no começo das gravações, e a partir disso a responsabilidade de continuar a obra foi colocada nas mãos de Andrusha Waddington. E apesar desse triste fato, é importante termos em mente que isso infelizmente acaba prejudicando a produção de um filme. Mas não entrarei em detalhes sobre isso, mas deixem isso em mente. Primeiramente, uma das primeiras coisas que me impressionam muito nesse filme é a fotografia. Em apenas 5 minutos de filme, ele te conta exatamente tudo o que você precisa saber sobre a personagem, apenas com jogo de câmera. Ele mostra a nossa protagonista pequenininha no centro da tela, deixando bem claro o quão indefesa ela é e essa fragilidade que vemos durante o filme. E esse estilo de filmagem ele permanece durante o filme todo, então ele não nos abandona. E outra coisa que me impressionou muito é a sonoridade desse filme. Sério, como ela é espetacular. Mesmo estando no apartamento da Dona Nina, que é a nossa protagonista, interpretada pela grandíssima Fernanda Montenegro, dá pra se ouvir muito bem a região. Seja com barulho de trânsito, pessoas andando, conversando, gritando, fazendo festa, você se sente dentro daquele universo. E isso ganha um brilho enorme durante as cenas da noite, onde às vezes acontecem tiroteios, ou gritos de pessoas que podem ser ouvidas de todos os cantos. Pelo menos eu quero muito reassistir esse filme depois que lançar pra streaming com um fone de ouvido bonitinho, pra poder sentir mais de perto tudo isso que eu senti no cinema. Até porque ele dá muito esse aspecto do susto que é viver nessas comunidades. Eu acho que eles conseguiram repassar muito bem, de em uma hora você tá tranquilo, em paz, tá tudo suave e de repente pá, 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 e você já está em totalmente outro ambiente, e o som aqui ele é usado justamente para isso, para dar esse impacto, e funciona muito bem. E aproveitando que falei um pouquinho da Fernanda Montenegro, eu gosto de como ela faz uma personagem bem velha, mas ao mesmo tempo tão carismática e tão independente. Ela não precisa de ninguém mais em cena para usar de apoio. Ela carrega a imagem do filme o tempo todo. E isso é lindo de se ver. E parece que mesmo com pouco tempo de tela, você se sente apegado à personagem, como se você já conhecesse ela. Me fez muito lembrar da minha avó, pelo menos da maneira como ela fala, se comporta, até nesse jeito um pouco mais humorado em algum certo sentido. Então, a Fernanda Montenegro arrasa nesse filme, sério. Ficar significa assinar sua sentença de morte. Vou ser sincero com vocês, o roteiro desse filme ele engana muito. Eu digo isso porque quando eu assisto alguma coisa, eu tento a todo momento buscar alguma dica ou do que pode acontecer na cena seguinte. Fiz muito durante esse filme, eu sempre pensava, caraca, é isso que vai acontecer, mas eu era totalmente enganado, o que acontecia era algo totalmente diferente. Então, pelo menos pra mim, foi uma experiência bem legal nesse sentido de o filme me jogar uma isca, eu mordo essa isca e ele vem com uma proposta diferente. Acho que ele faz isso de propósito, assim, pra tentar enganar quem tenta ler o filme deles. Eu também gosto muito da atuação dos dois personagens secundários, assim, mais principais, que é o da Linda Quebrada e do Alan Rocha. Eles têm uma presença bem significativa no filme, eles conseguem carregar o peso disso e sempre parece algo natural. Pelo menos as interações deles com a Fernanda Montenegro são super naturais, você abraça aquilo, parece físico. Eu sei que pode ser mais pelo fato de ser uma adaptação de algo que realmente aconteceu, tanto que o personagem interpretado pelo Alan Rocha, o Fábio Guzmán, que ainda está vivo e contribuiu demais para a produção do livro de onde foi baseado esse filme. Eu esqueci o nome, mas acho que é Dona, mas vou colocar aqui de qualquer forma.
Mas puxando um pouco agora pra personagem da Linda Quebrada, eu até gosto da atuação dela, apesar de sentir que ela é muito pausada. Ela faz muitas pequenas pausas enquanto fala. E a sequência de cortes durante as cenas que ela está inserida é um pouco estranha. O que dá a entender que, não estou falando que ela tá atuando mal, mas que o montador do filme precisou editar dessa forma pra esconder alguma coisa, tampar algum buraco. Mas isso é uma coisa que eu já não conseguiria dizer o porquê ele fez dessa forma. E aproveitando que estamos falando do que eu não gostei, ele tem alguns problemas que me incomodam demais com relação ao roteiro. Lembra que eu falei da Fernanda Montenegro? Então, ela atua muito bem. E a construção do personagem dela é muito boa. Mas eu sinto que o roteiro não consegue acompanhar muito bem isso. Principalmente no começo. É como se eles se apoiassem na ideia de que ela é velha. Então eles usam isso como desculpa para entregar alguns diálogos mais simples ou algumas mudanças entre o comportamento da Dona Nina sem que eles precisassem explicar muito, só usando o simples fato dela ser uma senhora de idade. Isso até que faz sentido, mas ao meu ver eles não precisariam se apoiar tanto. Tanto que nesse momento em específico eu tô falando de uma reunião que ocorre lá no sindicato deles, e até que a personagem da Linda Quebrada tá lá também, e eles poderiam ter aproveitado isso pra trabalhar de uma outra maneira. Até porque isso fica inconstante durante o restante do filme. Ela não permanece essa velha gaga que eles constroem no começo do filme. Ela vai ganhando mais vida conforme os acontecimentos forem rolando, que até que faz um pouco de sentido, só que... Mas ao meu ver fica um pouco desconecto nesse começo, já que eles já tinham conseguido mostrar bem essa fragilidade dela, mas agora eles ficam toda hora reforçando isso. Mas pelo menos depois eles consertam. Quanto custa? Porém eles consertam isso e caem algumas coisas no meio do filme. Sério, tem uma ponta solta que me incomoda demais. É uma coisa que ocorreu na vida real, então eles trouxeram pro longa, mas eles poderiam ter mexido em alguma coisa, ou mexeram em alguma coisa que deixou meio uma ponta muito solta. Não é um spoiler, o próprio trailer mostra isso, que a polícia é corrupta. Até descobrimos no meio do filme que eles têm ligação direta, troca de informações até que ao vivo, e isso é uma informação muito importante pro filme. O problema é que a Dona Nina, logo no comecinho do filme, um pouco depois no começo na verdade, ela começa a fazer as gravações e leva as fitas até a delegacia, eu acho que até esqueci qual era exatamente o nome, acho que era batalhão, e entrega essas fitas falando exatamente assim: eu gravei a cara de todo mundo que tá envolvido nisso. E o cara que tá responsável nem sequer se dá o luxo de ver isso, apenas trata isso como se fosse uma velha louca. O problema é que esse cara que fala com ela é um dos caras que está envolvido. Então, se você ouve a informação de que alguém gravou a cara de todo mundo que está envolvido em uma coisa que você participa, por que você não pelo menos verifica isso? Ou pelo menos tenta informar alguém que estão tentando fazer alguma coisa, sabe? Como os traficantes não sabiam quem era a Dona Nina desde o começo do filme. Que isso se torna um tópico relevante no meio da minhoca do filme. Quem é que tá dedurando os criminosos? Bom, mas isso não é nem de longe o maior problema do filme. Isso é apenas uma coisa que eu me incomodei e talvez nem seja realmente um problema, só devo ter deixado alguma coisa passar. Mas pra mim o real problema de Vitória, filme de 2025, é a duração dele. Ele atualmente tem 1h50, ou seja, um longa. Porém, vou colocar um porém aqui, não precisava de tudo isso. Eles poderiam ter tirado uns 30 minutos ali. Eu digo isso por conta de um meio ali. O meio do filme tem um grande buraco, e a maneira como eles escolheram tampar esse buraco foi, eu acho que até um pouco controverso, se vamos olhar de uma perspectiva maior, que é com piada. E não é nem aquele tipo de coisa que, vamos colocar um novo tema para abordarmos aqui, vamos falar sobre coisas novas ou vamos apresentar outros pontos de vista, que eles até tentam emplacar, mas não seguem em frente, e fica só piada por piada. Em um filme que, no geral, ele não é feito para isso. Ele claramente não é feito para isso. Vou contar como foi a minha experiência dentro do cinema. Eu cheguei, começo do filme, todo mundo quieto. Meio do filme, do nada, todo mundo começou a dar gargalhadas assim. Foi um momento... Eu ri também, é um momento muito engraçado. E depois, silêncio novamente. O filme termina da mesma maneira que ele começa, assim, mais ou menos. Apesar de ser momentos bons, em contexto geral não faz sentido. Ele não leva a lugar nenhum e até destoa totalmente a linguagem do filme. Ele não conversa com os outros.
Ele não conversa com o início e não conversa com o final. Então pra mim isso poderia ter sido totalmente descartável. Até porque ele complica mais um pouco a trama e isso não é o ideal. Tudo isso aqui filma? Filma sim. Apesar disso, a mensagem principal do filme ainda é muito bem trabalhada, como o tráfico realmente é um problema e como isso afeta todas as pessoas que estão ao redor, pessoas inocentes que não tem nada a ver com aquilo e vivem todo santo dia as consequências disso. E o filme ainda vai mais longe ainda, falando até sobre a glamorização do tráfico para as crianças, como isso as afeta, como faz elas crescerem sem um senso real de certo ou errado, e sobre o que significa matar alguém. Tanto que no próprio filme ele tem uma cena de morte, acho que não é spoiler, apenas uma cena de morte. E essa cena de morte é repetida 3 vezes, pra você ver o quão eles valorizam a morte, mesmo que seja de uma pessoa, ou uma pessoa morreu. E isso é muita coisa. As pessoas morrem nesse processo. E o filme se presta muito a deixar isso bem claro. Vitória. Vitória possui um tema muito importante. E também muito atual. Ela se fecha bem em seus personagens e não tenta ser algo grandioso, como uma grande obra cinematográfica. Não é isso que ela se propõe. E pra mim, isso é mais do que o suficiente. O roteiro falha algumas vezes em construir essa personagem, talvez seja pelo fato de se basear em uma pessoa real que realmente existiu, e também falha bruscamente ao tentar remendar um buraco que ficou dentro do filme. Mas isso de forma alguma desvaloriza a mensagem. E o filme continua sendo algo gostoso de assistir e que eu recomendo demais. Isso apenas sou eu sendo chato, é uma coisa que eu gosto de fazer. Se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like. Se inscreva também, não custa nada. Já batemos os 100 inscritos. Agora é rumo aos 500 até o final do ano. Será que a gente bate? Um dia saberemos. E se você já assistiu o filme e gostaria de deixar sua experiência, sinta-se livre no campo de comentários. E se quiser adicionar alguma coisa que eu não falei no vídeo, sinta-se à vontade, eu com certeza irei ler todos e responder na medida do possível. E no mais é isso, uma boa tarde, boa noite, bom dia e até a próxima.